Olá, eu sou Ray Lustosa, com o Ministério Capol e Contact Mission. Iremos analisar brevemente o desenvolvimento do cânon do Antigo Testamento. Ao discutir sobre esse tópico vital, é importante diferenciar os termos Escritura e cânon. Escritura se refere a qualquer escrito que é considerado inspirado por uma comunidade e que também é considerado oficial e normativo para essa comunidade. Já cânon é um termo que originalmente significava vara de medir ou padrão, que se refere a uma coleção reconhecida de escritos inspirados por Deus. Eugênio Ulrich afirmou que eram necessárias 3 qualidades presentes para que se pudesse falar de um cânon. Primeira, que a seleção é resultado do julgamento da comunidade. Segundo, que representa uma lista fechada. E terceiro, que se trata de livros bíblicos. Embora não tenhamos qualquer registro de uma discussão formal dos critérios que devem ser incluídos no cânon, parece haver alguns critérios que podemos inferir dos livros que fazem parte do cânon e daqueles que não fazem. Primeiro, o autor, quer fosse declarado diretamente ou por uma forte tradição, precisava ser conhecido por uma pessoa como uma pessoa inspirada por Deus, como, por exemplo, um profeta no Antigo Testamento ou um apóstolo no Novo Testamento. Leia Efésios 2:20. Mesmo livros como os Salmos, por exemplo, que não têm um profeta de estilo tradicional, ainda são, em sua maioria, escritos por Davi, que é chamado de profeta em Atos 2:30 e referido por Jesus como inspirado em Mateus 22:43. Em segundo lugar, era necessário ter uma aceitação relativamente universal entre os judeus. Terceiro, precisava ser consistente com o restante das escrituras aceitas. O rabino Hillel, do ano 10 d.C., criou 7 regras de interpretação de textos e a maioria dessas regras exigiria que as escrituras aceitas fossem consistentes umas com as outras. Então, qual era o cânon das escrituras dos judeus do primeiro século e, por extensão, também o cânon de Jesus, de Paulo e dos outros apóstolos? Várias vezes nos evangelhos são mencionadas as coleções de escrituras aceitas, às vezes em divisão bipartida, como a lei e os profetas, conforme mencionado em Lucas 16:16, ou em uma divisão tripartida, como a da lei, dos profetas e dos salmos, conforme encontrada em Lucas 24:44. Tanto o arranjo bipartido quanto o tripartido das escrituras parecem ter sido usadas indistintamente para as mesmas escrituras. No judaísmo moderno, por exemplo, o cânon tripartido do Antigo Testamento, ele é referido como Tanakh, um acrônimo baseado nas palavras hebraicas para lei, Torá, profetas, Nebiim e escritos Ketubim. Os livros que constituíram o Tanakh são atestados em algumas fontes diferentes. Primeiro, Joséfo, em Contra Apião, volume 1, observa que os judeus consideravam as escrituras como um total de 22 livros. Estes são provavelmente os mesmos 39 livros encontrados na maioria das Bíblias inglesas, porque os judeus eles combinaram notavelmente os livros que separamos. Por exemplo, os 12 profetas menores são considerados um livro, conhecido como o livro dos 12. Os outros livros combinados incluem 1º e 2º Samuel, um livro, 1º e 2º Reis, outro livro, 1º e 2º Crônicas, um livro, Juízes e Ruth, outro livro, Esdras e Neemias, um livro, Jeremias e Lamentações de Jeremias, outro livro, e a combinação de todos esses livros nos leva ao número 22 de Joséfo, que provavelmente foi usado por ser o número de letras do alfabeto hebraico. Joséfo, no entanto, não se refere aos livros pelo nome, mas os divide em 5 livros de Moisés, 13 dos profetas e 4 dos escritos. A outra fonte vem do Talmud babilônico, que data de cerca do ano de 600 d.C., mas provavelmente inclui tradições muito anteriores. Em uma seção chamada Baba Basra 15, parte A, os vários livros do Antigo Testamento eles estão listados junto com o seu suposto autor. Além disso, temos o Testemunho do Novo Testamento, no qual todos os livros do Antigo Testamento, exceto 10, são citados, sendo as suas citações entendidas como escrituras e mesmo aquelas que não são citadas, muitas delas são aludidas. Quando se trata do que a comunidade dos manuscritos do Mar Morto considerava escritura,
Todos os livros do Antigo Testamento, com exceção de Ester, foram encontrados até agora, embora, para ser justo, alguns livros extra-bíblicos também tenham sido encontrados em Qumran, o local da comunidade dos manuscritos do Mar Morto. Embora tenha havido debates sobre alguns livros, como Ester, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos e Ezequiel, pode haver algum consenso de que o cânon do Antigo Testamento foi concluído com certeza no século I depois de Cristo. E com toda a probabilidade, o cânon já estava gravado nas mentes da maioria dos judeus 4 séculos antes. Mas e os livros encontrados em outras Bíblias cristãs, como os da Igreja Católica Romana e da Igreja Ortodoxa Oriental? Tanto a Igreja Católica Romana como a Ortodoxa Oriental incluem os apócrifos, que significa livros ocultos, que são de 13 a 15 livros, compostos principalmente entre o final do Antigo Testamento, do ano de 400 anos antes de Cristo, até a época de Cristo, 30 anos depois de Cristo. A Igreja Católica Romana, adicionou os apócrifos intertestamentais no ano de 1546, no Concílio de Trento, e a Igreja Ortodoxa Oriental os inclui, mas os classifica como deuterocanônicos. Alguns ramos da Igreja, como a Igreja Etíope, incluem algumas obras classificadas como pseudo-epígrafos em suas Bíblias, significando escritos falsos, o que implica que não devem ser atribuídos ao nome e título do autor que o ostenta. Contudo, parece que a maioria dos judeus não aceitava essas obras como escrituras sagradas. Uma das principais razões para o seu status não canônico entre os judeus é encontrada nos próprios livros apócrifos. Por exemplo, em 1 Macabeus 4:46 e 9:27 e 14:41, parece indicar que a profecia terminou com Zacarias e Malaquias. Mas entende-se que para que um livro fosse considerado escritura sagrada, ele precisava ter um autor inspirado profeticamente. Muitas das obras apócrifas e pseudoepígrafos são de autores desconhecidos e posteriores ao período de Zacarias e Malaquias. O Manual de Disciplina, que era um guia para a comunidade dos manuscritos do Mar Morto, não incluía esses livros no que a comunidade de Qumran considerava escritura. Parecem ter existido várias outras fontes antigas que corroboravam externamente com partes do Antigo Testamento. Por exemplo, os Anais dos Reis de Israel ou os Anais dos Reis de Judá. A maioria deles não existe hoje em sua forma original, e os títulos de alguns, como o livro de Jassá ou o Justo, descrito em Josué 10:13, provavelmente foram escolhidos e usados pseudo-epigraficamente por autores de muitos livros em períodos posteriores. Em outras palavras, livros como o livro de Jassá, encontrado hoje, quase certamente não eram o mesmo texto mencionado no Antigo Testamento. E o livro de Enoque surgiu muito depois do Enoque bíblico, que é mencionado em Gênesis 4 e 5. E quanto ao fato de que a versão dos 70 do Antigo Testamento inclui os livros apócrifos. Embora isso seja verdade, os livros da Septuaginta do Antigo Testamento, eles foram traduzidos em vários momentos, e os livros apócrifos foram, em sua maior parte, escritos em grego, com exceção de Eclesiástico, que estava originalmente em hebraico. Isso nos permite saber, com segurança, que eles podem ser datados após o governo de Alexandre o Grande. Os livros apócrifos, eles foram considerados úteis para a Igreja e assim eles foram incluídos no cânon do Antigo Testamento. E algumas listas de cânones cristãos primitivos incluem alguns desses livros, bem como algumas obras pseudoepígrafes. No entanto, esses livros não mostram evidências de serem considerados escritura pelos judeus do primeiro século ou mesmo pelos autores do Novo Testamento. Alguns podem perguntar, mas alguns desses livros não são citados no Novo Testamento? Na verdade, há apenas uma citação provável no livro de Judas 14:15, que alguns atestam ser do livro de Enoque. Contudo, a citação nas Escrituras não é prova de que uma obra seja inspirada e pertence ao cânon do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo, por exemplo, até citou dramaturgos gregos, como no livro de Tito, capítulo 1, verso 12. E eles certamente não são considerados escrituras. A referência a Judas também carece de fórmulas como está escrito ou que as escrituras se cumpram, que é frequentemente anexada às citações das escrituras do Antigo Testamento. E para concluir,
O cânon hebraico do Antigo Testamento foi provavelmente concluído por volta de 400 a.C. e ele incluía apenas os livros encontrados na maioria das Bíblias protestantes. Esses livros, em número de 39 em nossas Bíblias atuais, eram a Bíblia de Jesus, de Paulo e da Igreja Primitiva. Mais uma vez, eu sou Raí Lustosa, com o Ministério Capol e Contact Mission.